Boa noite, pessoal. Fiquei aí acho que um mês sem postar nada, mas estou voltando a fazer mais um vídeo. Gostaria de compartilhar com vocês. O texto base vai ser João 10, mas eu queria começar um pouquinho antes aqui no 9, aonde no João 9, a partir do versículo 37, se vocês forem ler o capítulo aqui, Jesus está fazendo um cego enxergar, que a função dele basicamente seria essa, né? Então aqui a partir do verso 37, Jesus diz assim, ó: Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Ele está falando aqui para o cego que ele curou. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aí entra no João 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, se a gente for analisar aqui esse texto de João 10, o Senhor está falando aqui sobre a lei e a graça. Então ele diz assim no versículo 1: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Todo aquele que se coloca como uma porta, ou antes de Jesus que se colocou como uma porta, que era o Messias, não era o verdadeiro. Então aqui ele está falando que o verdadeiro é ele. Ele é a transição da lei para a graça, é só através dele, não tem outro. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que foi ele. Ele entrou pela porta porque ele cumpriu aquilo que o Senhor determinou para ele, aquilo que o Pai determinou para ele. Então ele entrou pela porta e ele abriu a porta para as ovelhas. Aqui no 3 diz assim, ó: O porteiro abre-lhe a porta. O porteiro seria o Espírito Santo, né? Que faz essa, como é que eu vou dizer para vocês assim, esse fundamento no nosso coração, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele abre a porta. Então, ele diz assim, ó: E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Ele tira do curral por quê? Porque ali ele está tirando as ovelhas de dentro do curral. Porque a função de Cristo foi o quê? Foi tirar as pessoas do curral da lei. Aquilo que aprisionava as pessoas. Então essa era a função dele, de tirar as pessoas desse curral, trazer para fora. Porque na realidade a palavra igreja é chamados para fora. Então aqui ele estava fazendo com que os discípulos entendessem o que era lei e o que era graça. Por que eu quero fazer questão de conversar sobre esse assunto aqui? Porque esse é um assunto que não é conversado em 99% das instituições, porque isso aqui é um texto que ele te dá o livre-arbítrio para te fazer o que tu quer. Quer frequentar, não quer frequentar. Isso aqui o Senhor te dá toda a base para isso. Então, para nós continuarmos,
no 9, vocês viram aqui a partir do versículo 39, ele diz assim, ó, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aonde que ele cumpriu isso aqui? Por que ele está falando aqui da lei e da graça? Lembra de uma pessoa que era completamente zeloso da lei e o Senhor teve que fazer um trabalho forte com ele, assim, no sentido de cegueira, para que ele pudesse compreender o que ele estava fazendo? O apóstolo Paulo. Se vocês pegar aqui em Atos, no capítulo 9, quando Jesus aparece para Paulo aqui, na estrada de Damasco, diz assim, ó, no Atos 9, a partir do versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então aqui era uma alusão que o Senhor está fazendo sobre a questão de que aquele que conhecesse ele enxergaria. E aquele que conhece a lei cegaria. Por quê? Porque a lei com Cristo, ele não vê, lá em João 10 ele diz que ele destruiu o curral. Ele não destruiu o curral. Ele não veio para destruir a lei. Não é o que ele afirma, que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio cumprir. Por quê? Porque a lei tinha o seu fundamento e a sua função. Só que depois dele, que ele se tornou a porta, o curral não precisaria mais. Um local para aprisionar as ovelhas não precisaria mais. Porque as ovelhas agora seriam livres. Porque seguiriam a sua voz. Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia até o Senhor. Então aqui, quando ele se refere a Paulo ali, Paulo cegou, na realidade Paulo já era cego, ele estava cego pela lei, e de repente ele conheceu o Senhor. E toda aquela cegueira que estava nele, naqueles 3 dias que ele ficou fazendo uma avaliação profunda daquilo que ele estava fazendo, ele de repente conseguiu entender quem era o Senhor. Qual o fundamento de Jesus aqui? Por isso que a conversão de Paulo foi muito forte. Porque ele conseguiu compreender a profundidade, como diz ele, a largura, sobre o conhecimento de Deus. Porque ele conheceu Deus através de Cristo. Por isso que Cristo se tornou a porta. Aí aqui em João 10, ele diz assim, ó, o 5, mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. É ele a porta, porque aqui quando Jesus está falando, aqui era para Israel, era para o povo judeu, a igreja aqui ainda não estava formada. Então ele era a porta para o povo judeu entender e aceitar o sacrifício, aceitar a graça. Porque a lei ela teve um tempo. Todo aquele que aceitasse a ele, entraria por ele. Só que isso nós podemos aplicar, para nós é lógico que sim. Porque para nós continuou sendo Cristo a porta. Mesmo que nós não fôssemos seguidores da lei, que nós fôssemos seguidores de qualquer outra coisa, mas ele é a porta. É só através dele que nós podemos chegar a Deus. Lá em João 14,6 ele fala sobre isso. Que ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O 8, João 10:8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Já falei lá atrás.
Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, entrará em Cristo e sairá da lei e achará pastagem. A questão da instituição hoje, a instituição religiosa, muitas pessoas hoje, eu converso com muitas pessoas que eles têm medo, mesmo vendo tudo errado dentro da instituição, mas eles têm medo de sair da instituição porque eles têm medo de não achar mais pastagem. Mas só que quando eu compreendo o Evangelho, quando eu compreendo o trabalho do Senhor, o que Ele fez por nós, eu entendo que eu não dependo mais disso para mim ser cristão. A minha vida agora é um outro patamar, é um outro nível. Eu posso sair do curral, eu posso sair de dentro de algum local que se diz que ali eu vou estar servindo a Cristo. Se da onde eu tiver eu sair, mas eu entrar pela porta que é Cristo, eu vou achar pastagem. Então tem muitos que têm esse medo de sair, e agora o que eu vou fazer? O que tu tem que fazer é fazer aquilo que o Senhor falou lá em João 10. Escutar a voz dele, seguir a ele. Não a um líder, não a uma pessoa que te diz o que tu tem que fazer. Porque a nossa porta é Cristo. Quem que vai te direcionar para essa porta? O porteiro, que é o porteiro é quem? É o Espírito Santo. Então ele diz assim, ó, no 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Aqui quando ele está falando ladrão, que dentro do sistema religioso eles dizem que é o diabo, não tem nada a ver com o diabo isso aqui. Vocês viram aqui atrás de quem que ele está falando? Ladrões e salteadores. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. O ladrão é quem? São os falsos profetas, falsos mestres, falsos messias, pessoas que vêm dizendo que é em nome do Senhor, mas roubam, furtam e destroem. Eles não entram pela porta e não deixam ninguém entrar. Mas Jesus ele diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é pastor, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso aqui é fora de série. Ele mesmo está dizendo aqui, haverá um só rebanho e um só pastor. Ele não fala aqui da divisão. Ele não fala aqui que vai ser criado instituição A, B, C, que vão fazer toda essa divisão naquilo que era para ser um corpo só e um só pastor. Quando ele se coloca aqui como ele é o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele se tornou a porta. E nenhum homem consegue fazer isso. 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Isso aqui é uma outra coisa que é muito necessário que os cristãos consigam entender. Quando ele diz aqui que ele dá a vida dele de espontânea vontade. Tem gente que vive se matando,
se enfia para dentro de uma instituição e usa roupa comprida e vai para monte orar e obedece líder e obedece, faz aquilo, achando que ele vai comprar a salvação dessa forma. Ele não conseguiu compreender ainda que a salvação é gratuita. Ele deu. Ele morreu porque ele quis. Ele está dizendo aqui bem claro: dou por minha espontânea vontade. Foi ele que quis. Ele amou o ser humano de tal modo que a gente não consegue compreender. Essa foi a vontade dele. Então todo aquele que entrar por ele vai achar pastagem, vai achar descanso. Ele diz assim, ó, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Os próprios judeus estavam numa contradição muito grande. Por quê? Porque ele estava abrindo o olho daquele que não conseguia ver. E aquele que achava que via estava cada vez ficando mais cego, porque estava entrando dentro de um curral e se aprisionando dentro daquele curral, achando que aquele curral ali teria salvação. E o Senhor se colocando como uma porta, dizendo, pode vir, vem para fora. Vem para cá comigo, eu vou ensinar vocês como é que vocês têm que andar. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Eles ainda queriam mais confirmação. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Por que ele está falando aqui que eles não são ovelha dele? Porque as ovelhas dele iam sair do curral e iam seguir ele. E esses que estavam perguntando preferiram ficar dentro do curral. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, olha a afirmação que o Senhor está fazendo aqui para nós. Por que o sistema religioso não prega isso aqui? Porque aqui ele está dizendo bem claro que aquele que estiver nele é dele. Não sai dele. Ninguém pode tirar e de maneira nenhuma pode ser arrancado. Então, não é eu frequentando instituição, eu obedecendo isso, obedecendo aquilo, fazendo aquilo, aquilo outro, que eu vou herdar minha salvação. Será que é tão difícil de as pessoas compreender isso? Se eu realmente creio nele como meu único e suficiente Salvador, ele é o meu pastor. Aí você pode perguntar, então eu não preciso mais congregar? Não. O congregar como um corpo, mas sem aquilo tudo que a gente já conhece, clero, templo, dízimo, ordenanças, tudo referente ao Velho Testamento, eu não tenho mais necessidade. Porque eu resolvi sair do curral onde eu estava e ele me chamou para fora. Ele disse, vem. Porque vocês vão escutar a minha voz. E as minhas ovelhas me seguirão. Porque ele diz, eu sou o verdadeiro pastor.
e elas entrarão em mim e sairão da vida que eles viviam e acharão pastagens. Então aqui Jesus, ele faz uma declaração muito forte aqui no 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Lembra que ele fala para a mulher samaritana? Se ela bebesse da água que ele deu, que ele ia dar, que de dentro dela jorraria um rio que nunca mais cessaria. Por quê? Porque aqui ele está falando na questão espiritual, de buscar o Senhor enquanto é tempo. E se eu buscar o Senhor, ouvir a voz dele e seguir a ele, eu jamais vou perecer. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, ninguém. Ninguém. Então, como eu estava conversando com essa pessoa, que ele disse para mim que, eu disse assim, tá aí, mesmo tu vendo tudo errado lá, tu continua frequentando, por quê? Ele, eu só tô lá mesmo por causa da minha salvação. Daí eu disse, meu Deus, se a pessoa ainda não compreendeu o Evangelho, ele acha que o fato dele estar ali vai trazer a salvação para ele. A palavra aqui está sendo bem clara, Jesus está nos convidando para seguir a ele como o Senhor, como um bom pastor, porque ele deu a vida pelas ovelhas. No 31 diz assim, novamente os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Lembra que ele falou lá atrás que os cegos enxergariam e os que se achavam com a visão limpa ficariam cada vez com a visão mais obscura. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, por que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar aonde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Porque as palavras dele eram uma palavra de alívio. Não era uma palavra de colocar mordaça, colocar peso, colocar julgamento, que vocês têm que isso, que vocês têm que encher as pessoas de ordenança. Ele tira as ovelhas de um curral. Imagina as ovelhas aprisionadas num curral há anos. Como é que elas ficam quando elas começam a sair? Desconfiada, tudo apavorada, olhando para um lado, para o outro, olhando para cima, será? E ele convidando, vem. Eu sou a porta. Pode perder o medo. Vocês não precisam mais ter medo. O medo de vocês ficou lá dentro do curral. Me segue, ouve a minha voz. E o porteiro, o Espírito Santo, ele vai me ajudar a direcionar vocês. Vocês vão encontrar mais ovelhas que pensam como vocês aqui fora, e vocês vão poder congregar sem peso, sem culpa, sem medo.
para que aquilo que Jesus falou lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, possa ser uma verdade na nossa vida. Que quando a gente vai para Jesus, realmente o peso e a culpa, ela vai sair de cima dos ombros. Porque agora a gente começa a criar uma outra expectativa a nível de evangelho. Entender que ele veio nos tirar um fardo, aliviar a nossa caminhada. Então a minha palavra para vocês hoje seria dentro desses textos aqui. João 10, João 9, os últimos versículos, e Atos, capítulo 9 também, sobre a conversão de Saulo, que até então era cego, e quando conheceu o Senhor ele pôde ver. E que o Senhor possa falar também fortemente no coração de vocês. Amém, irmãos? Quero ver se agora, semana que vem, eu consigo fazer outro vídeo. Que o Senhor abençoe cada um, guarde e que nós possamos abrir os nossos olhos e ver o que o Senhor quer de nós. Amém? Boa noite.